Vamos evoluir um pouquinho hoje? Vamos falar do nosso caminho, da nossa jornada na espiritualidade. Quando a gente começa no caminho espiritual, a gente fica naquela ansiedade, naquele desejo, naquela vontade de ouvir. A espiritualidade, a gente busca muito isso, né? O ouvir. Eu quero falar com meus guias, eu quero falar, quero ouvir, quero entender. Então eu vou trazer para vocês como foi o meu começo com a espiritualidade. Eu ainda estou no processo de evolução, nessa caminhada, nessa jornada, mas nesses 3 anos eu aprendi e hoje eu venho ensinar o que eu aprendi. Porque como diz a minha própria preta velha, se você aprende, mas você não ensina, você engorda, você vai engordando de conhecimento e aquele conhecimento fica guardado para você e tantas outras pessoas precisando, tentando, tá no mesmo caminho, na mesma jornada, e a gente se limita a achar que o que a gente sabe, o que a gente aprendeu é pouco e a gente não leva adiante. E todo ensinamento espiritual ou não espiritual, ele precisa ser levado, né? Porque se chega para você, então é para você ensinar, é para você levar. Esses são os fundamentos da Escola de Evolução e Despertar Rosa Sagrada. Esses fundamentos é aprender para ensinar. Quando a gente aprende, a gente leva para o próximo para ensinar, para trazer também esse processo evolutivo que a gente está fazendo, que a gente está caminhando. E um dos principais que eu estava discutindo até ontem aqui, a gente sempre vem nessa mata, que é onde eu consigo ouvir mais. E esse processo de ouvir, a gente acha que vai vir uma voz, né? Ou uma voz de um homem, ou uma voz de mulher diferente. E não é. É uma voz que chega para você. Só que aí, como que você vai discernir e compreender que essa voz não é sua? Treinando, treinamento. Depois de 2 anos, eu consigo agora compreender o que é essa voz, o que vem de diferente da minha própria voz, né? E às vezes vai ser a sua própria voz mesmo, porque é o seu eu superior conversando com você. Só que para isso, você precisa compreender e entender o que você está ouvindo. E como que você vai fazer isso? Silenciando. Só a partir do silêncio interno que você vai conseguir. Vai conseguir de primeira? Não vai. O meu processo durou 2 anos. Para eu começar a compreender. E uma das energias que eu mais entendo, mais escuto é essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu falo que ela é a minha árvore. Eu venho aqui ouvir, conversar com ela, porque eu consigo compreender, talvez seja o meu próprio eu superior, ou a energia da própria árvore, ou os meus guias, ou os caboclos que vêm aqui, estão falando comigo, mas não importa quem é, importa o que ela traz de aprendizado para você. No começo, eu ficava nessa ansiedade de querer ouvir, de entender, e não vai ser rápido. Por quê? Porque vem muitos pensamentos, vem muita coisa na nossa mente, e a gente cai no erro de tentar silenciar forçando. Não é assim. Tô falando por mim, tá? Como que foi o meu processo, como que eu compreendi isso. Quando chega vários pensamentos, várias coisas, várias, né, conversas internas dentro da gente, acolhe, ouve. O que aquilo está querendo me dizer? Escuta. Aí você vai, presta atenção. No começo você vai ouvindo e você vai parando e prestando atenção. Ah, tá. Então tá. Você tá falando do boleto? Beleza. Aí você vai ouvir e fala assim, eu vou fazer isso depois, mas agora eu preciso me conectar. Com o tempo, você vai conseguir organizar e direcionar aquele pensamento. Então, quando chegar um pensamento que é diferente daquilo que você está buscando ouvir, você vai acolher no começo, ouve, presta atenção, acolhe, e aí a partir daí você começa a trabalhar o seu pensamento para organizar o que você quer vir agora na sua mente. Aí você vai trabalhando, vai ouvindo, vai chegar um momento em que você vai conseguir silenciar a sua mente totalmente. Por que você vai conseguir silenciar? Porque você já domina os seus próprios pensamentos. Isso é treino. O cérebro, ele é treinado. Por que a gente vai estar treinando o cérebro se a gente está tentando falar com a espiritualidade? Porque o nosso cérebro é a nossa parte material.
Então ele vai trazer tudo isso, vai trazer justamente aquilo que você tem que fazer, a louça que você tem que lavar, a comida que você tem que preparar, o boleto que você tem que pagar. O seu cérebro, ele é assim, ele é condicionado à materialidade, ao momento do estado de presença ali, do presente, que você tem que fazer ele agora, ou trazendo para o futuro aquilo que você tem que fazer lá depois. E aí ele vai te jogando sempre para lá. O que você vai fazer, o que você tem que fazer, te impedindo de estar presente em estado de presença e observação. Por isso é importante você acolher o que o seu cérebro está te trazendo. Porque aí você começa depois com o tempo a falar, beleza, esse é o meu cérebro falando, né? É minha mente consciente trazendo para mim que eu preciso fazer tal coisa, que eu preciso fazer aquilo, que eu preciso fazer aquilo. E aí você começa a conhecer a sua mente consciente, você começa a compreender qual é a energia da sua mente consciente. O que é, quando é ela e quando é você. E quando você começa a conhecer a sua mente consciente, que é aquela máxima, né? Conheça-te a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo é você conhecer o que a sua consciência traz. Ela trouxe aquela ideia, você vai conseguir distinguir quando for a hora certa de que ela é a sua mente consciente. De tanto você trabalhar, compreender e ouvir a sua mente consciente, o primeiro passo para começar a conectar com o seu eu superior e conectar com a sua espiritualidade é você conectar com você. Porque você conectando com você, você sabe o que é a sua mente consciente e você sabe o que é a sua espiritualidade falando. Porque não tem como você não saber quem é você, não conhecer você, não saber a sua mente consciente e buscar um outro caminho. Porque o primeiro passo é você, conhecer você. Conheça-te a ti mesmo. A partir daí você vai começar a distinguir. E aí você vai começar a conseguir silenciar a sua mente. O segundo passo, não tem como fazer todo esse processo sem estar num processo meditativo. Você não tem que virar Buda, um yogi, e vou alcançar o meu nível de nirvana e, né, e subir ali e conectar. Você não precisa disso. Você precisa ter pausas de si, pausas do que você faz, pausas do seu próprio pensamento, para poder alcançar o seu estado de presença meditativo, para poder integrar e ouvir a sua mente consciente e a sua espiritualidade. A partir daí você consegue falar com a mente consciente. Agora eu vou me conectar com a minha espiritualidade, com o meu eu superior, porque você tem controle, porque você consegue controlar os seus pensamentos, controlar o seu estado, entendeu? E aí, nesse processo meditativo, uma das coisas que eu consigo conectar aqui com a árvore, quando eu estou nessa mata aqui, a mata não tem erro, mata não tem erro para fazer isso. Ela mesma me trouxe, ela falou, por que às vezes em casa eu não consigo ouvir o que eu ouço aqui? Porque em casa a gente tem muita distração. Em casa você tem um bichinho, você tem um vizinho, você tem, né, Wi-Fi, está tudo ali para tentar te tirar desse estado de meditação, nesse estado de presença, mas interna. As distrações chegam o tempo todo, é um interfone que toca, é um telefone que toca, é um filho que chega, que abre o portão. Em casa tem muita distração para isso. Então, caso você tenha uma casa agitada, tenta encontrar um lugar para você fazer esses movimentos, trazer esse estado de presença meditativo. E uma dica que eu dou para quem vai começar a fazer esse estado de meditativo, por exemplo, numa mata ou num lugar diferente, essa mata que eu venho aqui é um parquinho de meditação que tem uma mata no fundo. Antes de você chegar nessa mata, a primeira coisa que a gente faz é pedir licença. Você pede licença aos elementais, aos seres, os guardiões daquela mata. Por quê? Para não vir interferências no seu campo negativo. Então, a primeira coisa, você tem que estar buscando sempre elevar a sua frequência, para não ter essas interferências negativas, e pedir a licença quando entrar na mata. Mentaliza um círculo de proteção. O que é um círculo de proteção? Você vai sentar num canto específico, então você mentaliza que ao redor de você, ali onde você está, existe um círculo de luz. Um círculo de luz que vai te proteger enquanto você estiver ali naquele campo. Claro que antes de sair de casa, você vai selar o seu campo, você vai colocar a sua proteção. Tem vídeos meus aí para cima que eu ensino selamento energético. Você vai fazer esse selamento energético justamente para você já sair de casa protegido. E quando chegar na mata, você
pede a proteção do campo. Isso eu estou te dando um exemplo para quem está buscando essa conexão. Estou trazendo para vocês onde eu me conecto bem, onde eu me conecto melhor. Zelou, estado de presença, pensamento elevado, né? Não fica buscando pensamento, quero conectar, falar com não sei quem, falar com o meu superior agora, quero não sei o que. Você não quer nada. Você quer estar presente, você quer dar permissão para a sua espiritualidade, permissão para o seu eu superior conectar com você. Essa permissão vai fazer o seu eu conectar com você. E aí você desliga. Tenta desligar o máximo possível o seu pensamento. Tem que ir embora? Então não vai. Se você tem que ir embora, tem hora para chegar, eu tenho 10 minutos. Nem vai. Nem vai. Só vai quando você tiver tempo para estar presente. Só faça as coisas quando você tiver tempo para estar presente. Porque se você tiver hora marcada para as coisas, vai ficar pensando na hora. E aí você não vai conseguir fazer essa conexão. Então, faça com tempo, com presença, com observação. A partir daí, deixa fluir, deixa acontecer. Se vier pensamentos, depois que você já treinou a sua mente consciente, para você entender quando é a voz do seu eu superior, quando é a voz da espiritualidade, e quando é a sua voz presente agora, minha voz Nayane, que está me falando que eu tenho a hora para fazer almoço, que tenho que trabalhar, que eu tenho que comprar, que eu tenho que fazer. Aí você tem que aprender a distinguir a sua vozinha da sua espiritualidade. Para isso tem que ter treino. Então, assim, acontece, sim, acontece essa conexão, acontece você ouvir, porque você ouve não é com os ouvidos, você ouve com o coração. Espiritualidade é isso. Ela vai falar com você através do seu sentir, do seu coração, através do seu estado de presença. Então, esteja presente, esteja consciente, mas se permita ouvir. Com o tempo, você vai chegar umas vozes que vai falar várias coisas com você, e você vai ficar assim, não sei não, isso não é meu não. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é eu que estou criando. Deixa vir também, mas escuta. Eu que estou criando, eu não estou ouvindo. Eu que estou trazendo esse pensamento. Isso acontece muito. Eu que estou trazendo esse pensamento. Deixa vir. Até você chegar ao momento em que você vai saber distinguir o que é o seu pensamento e o que é o pensamento espiritual que está trazendo para você. Mas para isso, você tem que fazer. Não tem como conseguir tudo isso sem você tentar. Tem que tentar. Estava comentando com a Kilze hoje que a gente é gente, nós somos seres humanos. E aí a gente só sabe que uma coisa acontece se a gente fizer. É igual a criança, quando a gente fala com ela, não põe a mão no fogo que você vai queimar. Você pode falar 1000 vezes. Ela só vai saber que aquilo ali pode queimar depois que ela colocar a mão no fogo. Então, para conectar com a sua espiritualidade, para ter esse estado de presença, para conseguir ouvir o eu superior, os seus guias, você tem que tentar, fazer, treinar. O primeiro passo para tudo isso é estar presente, consciente, de coração aberto. Busca sempre elevar a sua vibração, elevar o seu estado de espírito. Porque como assim eu vou elevar a vibração, elevar o estado de espírito? Trazer coisas boas para o seu campo. Pensamentos evolutivos, de amor, de paz. É difícil, mas a gente consegue sim. Vou fazer um vídeo aqui depois para ensinar como que a gente faz para buscar sempre elevar a nossa vibração. Então, continua aqui no canal, segue, vai compartilhando isso aí para a gente poder trazer cada dia mais processos evolutivos próprios e para toda a humanidade, quem estiver disposto a evoluir, quem estiver disposto a trazer para si essas consciências mais elevadas e esses movimentos aí que a gente precisa. Então já segue, já compartilha, já se inscreve, faz todo o caminho que tem que fazer aí, porque a gente junto evolui mais rápido, né?